E um outro benefício que aqui me veio novamente é o fato, isso não é para todo mundo, tá? Isso geralmente é acompanhado não só comigo, mas com o próprio médico que está acompanhando a pessoa, mas é o desmame de medicamentos. Sim. Tá? Então, muitos fitoterápicos, o tratamento fitoterápico, por que eu falo tratamento e não fitoterápico? Porque fitoterápicos assim, são as escolhas, são as plantas. Sim. Mas o tratamento estruturado, direcionado para suas necessidades, vai te ajudar a fazer um desmame de determinados medicamentos, tá? Sim. Aqui eu não estou falando só de parte de ansiedade, Sim. mas de todos. vários outros medicamentos. Nem tudo dá para fazer, por isso que eu falei que não é para todo mundo. Mas, por exemplo, a pessoa toma omeprazol há décadas. Nossa, nem sabe, já é quase o café da manhã, né? Então toma lá 15, 20 anos de omeprazol e sempre com problema. Sempre tem um refluxo, ou sempre tem uma azia, sempre tem um empachamento no estômago, mesmo tomando o omeprazol. Só que se essa pessoa parar também o omeprazol, aí piora tudo, né? Ela tem crise de dor. Então, ela fala, se eu parar, eu pioro. Mas se eu tomar também, eu não melhoro de tudo. Então, você tem um processo. E aí, o ideal é que a pessoa esteja acompanhada junto de um gastro. Sim. E aí, junto comigo, e fazer um tratamento para vagarosamente ir substituindo esse omeprazol por um fitoterápico, recuperar a função do estômago, cicatrizar esse estômago, produzir uma ação anti-inflamatória, e aí sim você recupera o órgão. Aí sim, aí você consegue ficar sem omeprazol. Sim. E aí também para psicoativos, em alguns casos também funciona esse desmame, ajuda o desmame, né? Infelizmente a gente sabe do Rivotril, quantas pessoas não conseguem ficar sem o Rivotril. Sim. Né? E a gente sabe o tamanho de dano que ele causa na saúde das pessoas. A gente até falou fora daqui, né? Que às vezes a pessoa não precisa nem usar o medicamento. Só de ter na carteira, só de ter ali na bancada, no criado mudo. Sim. Ela segura ali porque ela não pode largar aquele negócio. Sim. E aí, mais uma vez, obviamente que não é para todo mundo, mas é possível fazer isso. E aí, geralmente, quando a gente fala de desmames, seja de qual medicamento for, reforçando o acompanhamento com o médico responsável pelo lado de lá do tratamento é muito importante e a gente faz isso. Mas, e aí só para fechar isso, é muito importante saber que tem doenças que não dá para fazer desmame. Sim. E o pessoal teima, e tem gente na internet que fala que dá e que faz e que deixa, larga isso aí porque isso faz mal. Só que aí é aquela questão do extremismo de novo, né? Extremismo. Não dá. Exato. Então, eu já recebi pacientes no meu consultório que vêm, poxa, eu vi lá na internet a pessoa tal falando que esse glifage aqui para diabetes, ele mais mata do que cura e que os efeitos colaterais. E a pessoa faz o quê? Ela em casa, ela ouve essa informação, larga. Lógico. Ela larga, ela para de tomar. Sim. Só que aí ela para de tomar, não vai ter o efeito. Ela começa a tomar uma planta, fazer um uso de um fitoterápico por conta própria. Porque a pessoa que parou por conta própria, ela também vai fazer um tratamento. Vai tomar uma coisa por conta própria. Então, aí começa a descontrolar tudo. Sim. Aí, nosso corpo é todo regradinho, gente. Exato. Tem que entender que tem tudo, as coisas que funcionam quase como se fosse uma orquestra ali. Sim. Então, não, tem doenças que é melhor a gente trabalhar o psicológico e aceitar que essa realidade existe. Então, algumas doenças, de fato, não são curáveis na palavra literal, de ela nunca mais existir no seu corpo. Sim. Algumas doenças são totalmente controláveis. Sim. Então, eu vou dar o exemplo do diabetes que eu usei aqui, o glifage. O diabetes, ele não é curável no sentido literal da palavra. Só que tem pessoas... Eu vou dar o exemplo do meu avô, que era o fitoterapeuta.
ele viveu até os 101 anos e tinha diabetes. Uhum. Mas ele nunca teve complicação. Ele nunca teve problema por causa do diabetes. Por quê? Porque era totalmente controlado. Sim. Então, isso também é cura. Se você não precisa... se você não tá doente... Se você precisa, não digo tratar, mas você precisa se preocupar com aquilo... Sim. Ok. Então, e aí é uma outra discussão. É uma outra discussão que é essa questão da cura. Sim. A cura, tem doença que não tem cura, tem doença que é controlável. E aí, se a gente puder, eu posso discorrer um pouquinho sobre isso. Fica à vontade. Então, é assim, as pessoas têm uma mentalidade de que se eu tenho uma doença, eu peguei essa doença. Então, vou explicar melhor. Você está andando na rua e aí você, de repente, tem um contato com alguém que está gripado, você pega a gripe. Por quê? Você pegou aquela bactéria, aquele vírus. Uhum. Tá. Só que isso são doenças infecciosas. Infecção. Então, né, o que a gente viveu aí. Sim. Então, são doenças infecciosas. Outro tipo de doença, que é a maioria de hoje em dia, são doenças crônicas. Uhum. É um outro tipo de doença. Infecção não é crônico. Infecção é agudo. Sim. Você tem uma causa específica, você tem um antibiótico, um antiviral específico, uma vacina específica, você toma, acabou. Exato. Né? Deveria acabar. Tem outros problemas aí que não acaba, mas deveria acabar. Mas uma doença crônica não é causada por uma coisa que veio da rua e que você pegou. Então, por exemplo, diabetes, ansiedade, depressão, câncer, Alzheimer e tantas outras doenças crônicas, neurológicas, autoimunes, você não pega, você desenvolve. Desenvolve, sim. Tá? Você desenvolve. E por que desenvolve? Porque você desenvolve ao longo dos anos. É o que você falou, que você vai aos poucos lá. Aos poucos vai adoecendo o corpo. Sim. Então, o diabetes, você tem disfunção nas causas do diabetes 15 anos antes de ter diagnóstico de diabetes. Uhum. Alzheimer, você tem marcadores de Alzheimer 30 anos antes de ter um diagnóstico de Alzheimer. Sim. Ou seja, o que significa? Que o problema foi acontecendo tijolinho por tijolinho até formar um muro. E aí... e o que isso significa quando eu falo de cura? Porque, então, como essas doenças crônicas elas foram construídas ao longo de um tempo, você não pegou isso e não tem justamente como você reverter todo o processo. Porque aquele dano que foi causado no corpo, ele é permanente. Uhum. Só que, se você tratar todas as causas dessa doença, você controla num nível que a gente vai falar da remissão daquela doença. O que é a remissão? Você tem tanto controle daquele problema de saúde que, às vezes, nem mais do medicamento você precisa. Exato. É o que a gente fala na ansiedade, por exemplo. Exato. Chega a gente lá no consultório, aqui no consultório, né? Que eles vêm com a ideia de já tá tomando medicamento há muito tempo e tal, tudo mais. E aí, como eu falo sempre, a pessoa trata a dor, não a causa. E aí, eu falo sempre assim, um dia você pode, eu falo pode, não dou certeza, né? Porque como você mesmo disse, na fisioterapia isso acontece lá também. De que talvez não, você não vai largar o remédio. Uhum. Mas que talvez possa mudar esse panorama e você não depender mais e lidar com a ansiedade. Sim. Eu tenho falado muito ultimamente no meu Instagram sobre lidar com a sua ansiedade, não simplesmente só tratar ela. Lidar com ela. É uma doença que é crônica, mas que ela pode ser lidada. Sim. Que você pode ver a vida toda sem precisar de medicamento e por você conhecer ela totalmente, saber os estímulos, você consegue lidar. Tem gente que às vezes vai ter uma crise a cada semana. Vai chegar um momento, se ela conseguir lidar, tratar ela, vai ser a cada, sei lá, ano. Sim. Cada 2 anos. Porque e não vai fazer tão mal. Ela vai saber, pô, tô tendo uma crise, ok, beleza. Vai passar, tá, vai ter aquele tempo ali, acabou. E aí é o lidar, né? Exatamente. Então,
Porque, e aí essa noção de pegar a doença, o que você faz quando você fica com gripe ou com uma doença? Você vai no médico, ele te dá um remédio, você toma, curou. Só que, e aí o que as pessoas esperam quando ela tem ansiedade, diabetes, câncer e outras doenças crônicas? Poxa, tem que ter um remédio que eu tome e desapareça isso de mim. Instantânea. Não tem. Então, para que isso desapareça, aí é um tratamento integrativo. Sim. Muitas vezes usando um medicamento sintético, usando a fitoterapia, cuidando do seu estilo de vida, cuidando da saúde emocional, né? Usando todos os recursos possíveis. Tudo que der para usar, usa, pelo amor de Deus. E aí é que vem aquela noção de que, e aí por isso a medicina chinesa, a Ayurveda, medicina árabe, é tão importante nos dias de hoje. Sim. Né? Porque a filosofia por trás daquela medicina é que importa. Porque essas medicinas antigas, elas já colocam o ser humano como o responsável pela sua própria cura. Elas vão abrir espaço para essa pessoa refletir a sua vida, se autoconhecer, entender quais são as mudanças mais profundas que ela precisa fazer na vida dela para ela, de fato, entender o porquê que aquela doença apareceu. Então, não é raro no consultório, conforme você vai acompanhando pessoas, 6 meses de tratamento, 1 ano de tratamento, que a pessoa, porque ela vem tratar outras coisas também, mas daqui a pouco a pessoa fala, poxa, mudei de emprego. Não aguentava mais, aquilo estava me adoecendo. E aí tudo passa.